A esperança do cristão nunca morre. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 de Pedro 5:10. A primeira epístola do apóstolo Pedro é chamada muito apropriadamente de Carta da Esperança. A epístola começa e termina falando sobre isso. Pedro aqui não fala de qualquer esperança, de uma esperança qualquer, de um sentimento, mas de uma viva e real esperança no meio do fogo ardente das tribulações. Esse fogo são as provas pelas quais passamos. No capítulo 5 da epístola de Pedro, ele dá aos leitores 3 ordenanças para auxiliá-los a enfrentar as dificuldades da vida. Sejam humildes, sejam vigilantes e, finalmente, sejam esperançosos. Essa última exortação é a ideia central do texto. Nunca foi tão necessário, a bem da nossa saúde espiritual e emocional, um reconhecimento da proteção e controle de Deus sobre as nossas vidas, muito embora o nosso adversário faça de tudo para nos convencer do contrário. Tudo parece concorrer para que percamos o equilíbrio diante das situações que se levantam como gigantes vindos do inferno para nos assolar. Por isso estamos sempre trazendo as palavras de esperança do apóstolo Pedro nesta epístola. A lucidez desse apóstolo nos dá conta de que mesmo em meio às batalhas mais intensas, podemos sim ter esperança no Deus vivo que não nos deixa andar sozinhos. Portanto, esperança é o mote da vida cristã, até porque não estamos falando aqui de uma mera expectação positiva, mas de uma pessoa chamada Cristo. O mundo diz, a esperança é a última que morre, mas a do cristão não morre nunca. E ainda que morramos, há esperança. Uma das vantagens do adversário alcançadas sobre nós é a nossa ignorância acerca da profundidade do conhecimento de Deus e da provisão da sua graça para nós. O próprio Deus diz em sua palavra que o seu povo está sendo destruído por falta de conhecimento dessa palavra. Outros conhecem a palavra e se rebelam contra ela. Nesse caso, o sofrimento ainda é maior. Não percamos de vista aquilo que temos em Cristo. Temos a suficiência do Deus de toda graça, a salvação é pela graça, Ele nos chamou antes de o invocarmos, somos eleitos de Deus, regenerados para ter uma viva esperança. Ele nos amou primeiro, nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Precisamos compreender, baseados na sua palavra, que não devemos temer tudo o que Ele tem permitido que experimentemos. A graça de Deus é multiforme e apropriada para todas as situações da vida. Quando nos sujeitamos ao Senhor, Ele nos concede a graça de que precisamos, porque Ele é o Deus de toda graça. Alcançar graça é alcançar o favor de Deus apesar de nós. Por isso devemos permanecer firmes nessa suficiente graça. Fomos chamados à sua eterna glória. Tudo que começa com graça de Deus conduz à glória. Ele nos chamou à sua eterna glória. Essa é a herança para a qual nascemos. Se dependermos da graça de Deus, ao sofrermos, esse sofrimento redundará em glória. O sofrimento presente é apenas por breve tempo. O texto diz que o sofrimento pelo qual passamos é apenas por pouco tempo, por um pouco. Mas a glória resultante é eterna. Paulo reitera essa verdade falando aos Coríntios, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Nossas tribulações têm prazo de validade, já falamos isso muitas vezes. A sua duração é limitada. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabemos que as provações constroem o caráter cristão. Pedro usa 4 palavras para descrever o tipo de caráter que Deus deseja forjar em nós: aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aperfeiçoar significa equipar, ajustar, encaixar, amadurecer. É isso mesmo que Deus quer fazer conosco, nos ajustar à sua palavra, nos conformar à imagem de Cristo.
Deus usa vários instrumentos para equipar as pessoas para a vida e o serviço cristãos. O sofrimento é um desses instrumentos. Tem sido pelos séculos dos séculos o grande formão de Deus para esculpir em nós o seu caráter. Firmar, fixar com firmeza ou prender firmemente. Os cristãos não devem ser inconstantes em relação ao seu caminhar em Cristo. Essa firmeza e fortalecimento se dão por meio da verdade de Deus, expressa em sua palavra, na qual fomos confirmados. Fortificar. Fala de fortalecimento em Deus. Deus nos dará forças para lidar com aquilo que a vida exige de nós. Somos revestidos de um poder sobrenatural, até então desconhecido. De que adianta estarmos firmados sobre alicerces sólidos se não tivermos forças para agir? Essa força virá de Deus. Fundamentar, alicerçar, lançar em uma base, um fundamento. O cristão equipado por Deus está firmado, fortalecido e fundamentado sobre a rocha eterna que é o próprio Cristo. E este ressurreto, este não será jamais abalado. Deus constrói o caráter e aviva a esperança quando o cristão confia nele e depende de sua graça. Como resultado, Deus é glorificado. Meditemos sobre isto, em nome de Jesus Cristo. Amém.